99% das congregações de hoje estão cometendo um erro fatal, e elas não fazem a menor ideia. Nos próximos 11 minutos, vou revelar, primeiro, a mensagem secreta escondida nas 7 cartas do Apocalipse. Segundo, o aviso que destruiu 5 dessas igrejas, e que está se repetindo agora. E terceiro, a única chave para sobreviver ao que está por vir, segundo o próprio texto. Mas antes, ouça só isso: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Essas palavras não foram ditas a um inimigo, mas a uma igreja que se achava perfeita. E a identidade dessa igreja vai te chocar. Imagine receber uma carta, não de um amigo ou familiar, mas do próprio Criador do universo. Uma avaliação de desempenho divina, enviada diretamente para 7 comunidades no coração do Império Romano, na província da Ásia. Essas não eram cartas comuns. Eram diagnósticos espirituais, contendo elogios, repreensões severas e promessas que ecoam até hoje. A história dessas 7 mensagens é o nosso loop principal, um mistério que só se resolve no final. Mas dentro dele, existem segredos menores. O primeiro é o erro que quase todos cometem, e o segundo é o detalhe que quase ninguém percebe. E tudo começa com a igreja de Éfeso, uma comunidade que parecia ter tudo. Éfeso era a igreja trabalhadora. Eles lutavam contra falsos apóstolos, odiavam as obras dos nicolaítas e tinham uma paciência inabalável. Pareciam um modelo perfeito. Mas então, a carta revela a falha fatal. O primeiro erro: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Espera, abandonar o primeiro amor não soa tão grave, certo? Errado. Na lógica divina, essa era uma doença terminal. Era a diferença entre um casamento vibrante e um contrato de negócios frio e sem vida. Eles faziam tudo certo, mas a motivação, a paixão, o coração, tudo isso havia morrido. E a consequência era devastadora. A advertência para Éfeso era clara e aterrorizante: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu candeeiro. O candeeiro representava a própria existência da igreja, sua luz no mundo. Perder o candeeiro significava ser apagado, deixar de existir. E historicamente, foi exatamente o que aconteceu. A cidade de Éfeso hoje é uma ruína. A igreja que parecia ter tudo, perdeu tudo porque esqueceu o mais importante. Isso nos leva a uma pergunta perturbadora: quantas igrejas hoje, cheias de programas e atividades, já tiveram seu candeeiro removido e nem perceberam? Em contraste direto, temos a igreja de Esmirna. Eles não recebem nenhuma repreensão, nenhuma. Eram uma igreja sob intensa perseguição, enfrentando pobreza e calúnia. E aqui encontramos um termo misterioso que abre nosso próximo loop: a sinagoga de Satanás. Jesus os conforta, dizendo que sabe da blasfêmia daqueles que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O que exatamente isso significa? Não é o que a maioria pensa. Essa frase é uma chave para entender a natureza da verdadeira e da falsa fé, uma verdade que vamos desvendar em breve. A jornada por essas cartas é um campo minado de verdades desconfortáveis e revelações que mudam tudo. Existe um detalhe que a maioria dos leitores ignora, um padrão secreto que conecta todas as 7 cartas. É o detalhe que ninguém percebe. Antes de cada mensagem, Jesus se apresenta com um título diferente, tirado da visão do capítulo 1. E cada título é a solução exata para o problema daquela igreja específica. Para Éfeso, que perdeu seu lugar, ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Para Esmirna, que enfrentava a morte, ele é o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Essa não é uma coincidência, é um código divino, mostrando que para cada falha nossa, ele já é a resposta. Entender isso muda completamente a forma como lemos o Apocalipse. Agora, vamos para Tiatira, a carta mais longa de todas. Essa igreja era elogiada por seu amor, serviço, fé e paciência, com suas últimas obras sendo maiores que as primeiras. Um crescimento impressionante. Mas havia um câncer crescendo por dentro, algo tão perigoso que ameaçava destruir tudo. A carta diz: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Para tudo, uma profetisa literal chamada Jezabel. Não é tão simples. Jezabel aqui é um arquétipo, um símbolo. Ela representa a união profana entre a fé e a idolatria do mundo, a mistura do sagrado com o pagão, a sedução que leva o povo a se corromper por dentro,
exatamente como a Jezabel do Antigo Testamento fez com Israel. Essa tolerância ao erro era vista como uma traição, e a mensagem mostra que a paciência divina tem um limite. A Jezabel de Tiatira recebeu tempo para se arrepender, mas não o fez. A sentença era terrível. Ela e seus seguidores seriam lançados num leito de enfermidade e grande tribulação. Isso nos ensina algo crucial sobre a natureza do mal. Ele raramente entra pela força. Ele entra pela tolerância. Começa como uma pequena concessão, uma ideia que parece inofensiva, e quando se percebe, a corrupção já tomou conta de tudo. Se essa análise que vai além do superficial está abrindo sua mente, imagine o que vem a seguir. Deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas, e se inscreva para não perder a chave final, que conecta tudo isso aos dias de hoje. É aqui que resolvemos o mistério da sinagoga de Satanás. Não se tratava de uma crítica a um povo específico, mas a um comportamento. Eram grupos que reivindicavam a herança de Deus, que se consideravam o povo escolhido, mas cujas ações eram de acusação e perseguição contra os verdadeiros seguidores de Cristo. Eles tinham a aparência de religião, mas o coração do adversário. Satanás, em hebraico, significa o acusador. Portanto, a sinagoga de Satanás era qualquer grupo religioso que, em vez de manifestar o amor de Deus, se tornava um agente de acusação e dor. Um alerta poderoso contra a hipocrisia religiosa que existe em qualquer época. E então, chegamos a Sardes, a igreja zumbi. A frase de abertura é uma das mais assustadoras de toda a Bíblia. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Eles tinham a reputação, a fachada. Provavelmente tinham grandes eventos, música contagiante e uma aparência de sucesso. Para todos os efeitos externos, estavam vivos e prósperos. Mas por dentro, espiritualmente, eram um cadáver. A ordem para eles era de urgência máxima: vigia, e confirma os restantes, que estavam para morrer. Isso levanta a questão mais desconfortável de todas. É possível estar frequentando uma igreja, participando de atividades, e ainda assim estar espiritualmente morto? A resposta de Sardes é um retumbante e aterrorizante sim. Muitos se perguntam sobre a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Mas há algo que os especialistas escondem, um contexto histórico que torna essa mensagem 1000 vezes mais poderosa. Laodiceia era uma cidade incrivelmente rica, um centro bancário e têxtil, mas ela tinha um problema de água. Ela não tinha uma fonte própria. A água precisava ser canalizada de 2 cidades vizinhas. De Hierápolis vinha água quente, famosa por suas propriedades medicinais. De Colossos vinha água fria, pura e refrescante. No momento em que a água quente de Hierápolis chegava a Laodiceia através dos aquedutos, ela se tornava morna, cheia de minerais, e provocava vômito. Era inútil. Quando Jesus diz, você é morno, nem frio nem quente, ele não está dizendo que prefere o mal ao invés da apatia. Ele está usando uma metáfora que todo cidadão de Laodiceia entenderia instantaneamente. Ser frio, como a água de Colossos, é ser refrescante e dar vida. Ser quente, como a água de Hierápolis, é ser terapêutico e curar. Ser morno, como a água que chegava a Laodiceia, é ser inútil, repugnante e bom, apenas para ser cuspido fora. A igreja de Laodiceia não era nem refrescante para o pecador, nem curadora para o doente. Ela era uma igreja inútil, focada em sua própria riqueza e autossuficiência, e isso a tornava nauseante para Deus. Mas em meio a tantas advertências, há um farol de esperança, a igreja de Filadélfia. Assim como Esmirna, ela não recebe nenhuma repreensão. Eles eram o oposto de Laodiceia. A carta diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eles não eram uma mega igreja. Não tinham grande influência ou poder. Mas eles eram fiéis, e por causa de sua fidelidade na fraqueza, Jesus lhes faz uma promessa incrível. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Uma porta de oportunidade, de salvação, de ministério, que nenhuma força humana ou demoníaca poderia impedir. Isso nos revela um princípio divino. Deus não procura nossa capacidade, mas nossa fidelidade. Em cada uma das 7 cartas, após a mensagem principal, encontramos uma frase que se repete como quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E logo depois, uma promessa específica ao que vencer.
Essa é a técnica secreta para a sobrevivência espiritual. Vencer não significa ser perfeito, mas perseverar até o fim. Para o vencedor de Éfeso, a promessa é comer da árvore da vida. Para o de Esmirna, não sofrer a segunda morte. Para o de Pérgamo, receber o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Essas promessas são o combustível para a jornada, o prêmio que nos espera do outro lado da batalha. A estrutura dessas cartas é um espelho. Elas nos forçam a olhar para nós mesmos e perguntar: onde está o meu primeiro amor? Estou tolerando a corrupção, tenho nome de que vivo, mas estou morto? Sou fiel mesmo com pouca força? Ou minha riqueza material me tornou espiritualmente morno e cego? Enquanto a maioria lê isso como história antiga, os que entendem veem um mapa do presente, um guia de diagnóstico para a alma. E a avaliação final, a da igreja de Laodiceia, é a mais chocante de todas, pois ela representa o ápice da autoilusão religiosa, o ponto onde uma igreja se torna tão cheia de si mesma que não há mais espaço para Deus. A técnica secreta, a chave para todas as promessas, é simplesmente vencer. Mas o que isso significa? Para cada igreja, vencer significava algo diferente. Para Éfeso, era retornar ao primeiro amor. Para Esmirna, era ser fiel até a morte. Para Pérgamo e Tiatira, era rejeitar o falso ensino e a imoralidade. Para Sardes, era acordar do sono da morte espiritual. Para Filadélfia, era perseverar com a pouca força que tinham. E para Laodiceia, vencer era a coisa mais difícil de todas: admitir sua própria pobreza espiritual e abrir a porta. Vencer, portanto, não é uma única ação, mas uma postura de contínua superação contra a tentação específica que nos assedia. E aqui, o nosso loop principal se resolve com um plot twist espetacular. O segredo das 7 igrejas não é que elas foram 7 comunidades históricas que desapareceram. O segredo é que elas nunca desapareceram. Elas são 7 tipos de igrejas, 7 condições espirituais, que tem em todas as épocas da história, inclusive agora. Em cada denominação, você encontrará igrejas que se parecem com Éfeso, com Sardes, com Filadélfia. A pergunta que o Apocalipse nos força a fazer não é a qual igreja da história eu pertenço, mas com qual dessas descrições a minha vida e a minha comunidade se parecem hoje. O momento, ai meu Deus, o ápice da revelação, está na mensagem para a igreja mais problemática, Laodiceia. Depois de chamá-los de miseráveis, pobres, cegos e nus, Jesus não os abandona. Ele faz o convite mais íntimo e chocante de todo o livro. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Pense nisso por um segundo. Jesus, o Senhor da igreja, está do lado de fora, da sua própria igreja, batendo para poder entrar. É a imagem mais poderosa da autossuficiência religiosa, uma igreja tão cheia de si mesma, de seus programas e de sua riqueza, que deixou seu próprio fundador do lado de fora. Essa imagem final muda tudo. As 7 cartas não são, em sua essência, um documento de condenação. Elas são um apelo apaixonado em Deus que se recusa a desistir do seu povo. Mesmo para a igreja vomitável, a oferta não é de destruição, mas de comunhão. Ele oferece ouro refinado para sua pobreza, vestes brancas para sua nudez e colírio para sua cegueira. A condição é uma só: ouvir a batida na porta e abrir. É um chamado ao arrependimento que nasce do amor, não da ira. É a prova de que, não importa o quão longe tenhamos ido, a porta para a restauração está sempre a uma decisão de distância. As 7 cartas não são o fim da história, são apenas o prefácio. Elas são a avaliação necessária antes que os eventos cataclísmicos do resto do Apocalipse comecem. Elas são a chave que abre a porta para o trono celestial, para os selos, as trombetas e as taças da ira divina. O que acontece quando essa porta no céu se abre é revelado em Apocalipse capítulo 4. E é para lá que vamos a seguir. Clique no vídeo que aparece na tela para continuar essa jornada e descobrir o que João viu quando foi arrebatado para além do véu do nosso mundo.